Boa noite, nobres irmãos e irmãs. Paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com o seguinte tema: a plenitude de Deus, como buscar e alcançar essa plenitude. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos, à vontade. E já peço, por gentileza, a todos os irmãos que possam desde agora, deixar um like e um comentário, pois isso ajuda muito, na divulgação deste vídeo na plataforma do YouTube, de ajudar que esta palavra seja compartilhada, espalhada por essa plataforma do YouTube. Então, meus irmãos, como dito anteriormente, o estudo de hoje é sobre a plenitude de Deus, como buscar e alcançar essa plenitude, e abordarei o que é a plenitude de Deus, como buscar, como alcançar ela, com base na palavra, nas escrituras. E essa plenitude, novamente, ela foi inspirada, justamente também em Efésios 3,19. Vamos lá em Efésios 3,19. E fala, aborda sobre, tem essa expressão, essa frase, a plenitude de Deus, que é conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como os irmãos que já assistiram, aqui os vídeos anteriores do canal, a plenitude das Escrituras, a perfeição da palavra de Deus, o amor de Cristo, Efésios 3,19, eu abordo muito, foram versículos muito usados nesses estudos, foi justamente Efésios 3,19. E na verdade, esses três estudos, dizendo aqui aos irmãos que esses três estudos, na verdade, eles são meio que interligados, Eles estão ali interligados, como fosse uma espécie de trilogia, de estudos. Então, a partir desse versículo, desse verso, de Efésios 3, versículo 19, eu me inspirei no nome do canal, como eu já abordei no primeiro vídeo. Aí me inspirei no primeiro estudo dele, abordei também o amor de Cristo, e depois, por último agora, no estudo de hoje, é sobre a plenitude de Deus. Então, basicamente, esse versículo, ele me inspirou a fazer esses três primeiros estudos, que querendo ou não, estão interligados, Por isso que os irmãos devem estar perguntando, nossa, sempre Efésios 3,19 é porque, na verdade, isso faz parte de uma trilogia, de estudos, de um segmento, de que um está interligado, ao outro. Então, depois, completando o estudo de hoje, claramente eu vou abordar outros assuntos, outros estudos, mas só para deixar claro, que novamente, aqui, inspirado no mesmo verso, no mesmo versículo 19 de Efésios capítulo 3. Então hoje abordaremos sobre a plenitude de Deus, como possamos buscar e alcançar a plenitude de nosso Pai. Então, começando aqui o estudo, novamente, o capítulo 3 da carta aos Efésios apresenta uma seção em que Paulo compartilha sua missão como apóstolo dos gentios e fala sobre o mistério da salvação revelada por Deus. Ele inicia uma oração pedindo que os efésios sejam fortalecidos espiritualmente e compreendam a grandeza de Cristo. Então, novamente falando que ele inicia nesse versículo, nesse capítulo 3 de Efésios, Paulo está numa espécie de oração pedindo os efésios, os irmãos de Efésios, para ser fortalecidos espiritualmente e compreendam a grandeza do amor de Cristo. Então, para os irmãos, que talvez estejam vendo esse vídeo de hoje, ou que são novos no canal, eu recomendo que assistam, aqui o primeiro vídeo, a plenitude das Escrituras. Foi um estudo muito bom, graças a Deus, pela graça de Deus. Os irmãos se sentiram muito edificados. Também recomendo assistir, o amor de Cristo, Efésios 3,19, que também foi um estudo que eu recebi, o feedback dos irmãos também se sentiram muito edificados. Então, graças a Deus. Então, recomendo que assistam, para entender, para compreender, para chegar nesse estudo, no estudo de hoje, da plenitude de Deus, estando mais ali com a bagagem, que eu recomendo que assistam para ficar ali acentuado sobre esse assunto. Então, voltando aqui,
Em Efésios 3, Paulo revela a beleza da salvação de Deus, que planejou não apenas para os judeus, mas para todos os povos por meio da obra redentora de Cristo. Ao longo do capítulo, ele nos apresenta a oração por compreensão espiritual e pela capacidade de experimentar a plena medida, né, do amor de Cristo. Efésios, aí, o versículo 19, que traz a expressão a plenitude de Deus. Ocorre dentro desse contexto, né, de uma oração para que os cristãos possam ser fortalecidos em seu entendimento e experiência de Deus. O apóstolo ora para que os efésios possam entender a vastidão do amor de Cristo, ao qual excede todo o entendimento, né, o conhecimento. Este amor, né, não é algo abstrato ou distante, mas deve ser vivido e experimentado no coração e na vida, né, cotidiana dos crentes. Então, novamente, né, o amor de Cristo é algo tremendo, algo maravilhoso. E novamente, né, fazendo aqui, né, para que entendam melhor, né, aqueles que não assistiram ainda, né, assistam, né, o amor de Cristo, que aqui eu realmente, de fato, eu abordo, né, o que compõe, né, esse amor de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós devemos levar esse amor para nossas vidas, né, compartilhar com o próximo, principalmente com os irmãos. Então aqui eu abordo com perfeição, né, quase 2 horas de estudo, né, bastante coisa, foi um estudo muito denso. Então, recomendo e também entender o que seria a plenitude das Escrituras, né? A perfeição da palavra de Deus, né? Que compõe, né, o amor de nosso Senhor, né? Revela o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, revela a plenitude de nosso Deus, né? Desse Deus magnificente, né? Maravilhoso, nosso Pai eterno. Então, recomendo para que os irmãos que ainda não assistiram, né, os vídeos anteriores. Então, voltando aqui ao estudo, né? E aí, a plenitude de Deus, né, é uma expressão do poder, da sabedoria e do amor de Deus em ação. Isso é algo que Paulo deseja que os crentes experimentem em sua totalidade. Então, é no desejo, né, do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, que os crentes, né, de Efésios, eles buscassem, né, essa plenitude, essa expressão do poder, né, da sabedoria de nosso Deus, do amor, né, de Deus através do Senhor Jesus. Então aqui é um pedido do apóstolo Paulo, era o que ele estava ali inspirado, né, movido pelo Espírito Santo, a recomendar a esses crentes de Éfeso, né, para estarem mais atentos, né, mais ali vigilantes, né, orarem para buscar isso, né, cheios do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, da plenitude de nosso Deus, que é algo essencial na vida. E hoje, no estudo de hoje, vamos entender, né, o que é essa plenitude, como que ela é essencial para nossas vidas, para a vida plena do crente, do cristão, de ser uma pessoa, um crente que agrade ao nosso Deus, né, que faça a vontade de Deus, que é algo que agrada muito a Ele. Óbvio, né, não tem como você dizer que ama a Deus, né, e não fazer a sua vontade, né, não fazer o que Ele pede, ser pleno de sua vontade. Então, hoje iremos entender aqui, pela graça de Deus, o que é essa plenitude, né? E esse anseio, né? Por que Paulo aqui estava com esse anseio, né, de pedir, nessa oração, né, escrita, pedindo, né, para que eles compreendessem, né, fossem fortalecidos, né, espiritualmente, para compreender essas coisas essenciais na vida, né? Compreendendo o amor de nosso Senhor Jesus, cheios da plenitude de nosso Deus. Vamos fazer aqui uma rápida, que eu acho sempre muito interessante, né? E vemos sempre as palavras no original, né? Fazer aqui uma exegese da palavra a plenitude de Deus, né? É traduzida, né, no grego como pleroma tou theon, né? Ou seja, pleroma, que seria justamente a plenitude, tou, né, de theon, né, de Deus. A palavra pleroma vem do verbo plero, né, que significa encher, completar ou preencher, né? É um sentido mais profundo, né, de pleroma, que transmite a ideia de uma medida total, uma plenitude completa ou totalidade. Então aqui a palavra no grego ela justamente traz esse sentido de encher, do que seria essa plenitude, né? No grego já no original já indica, né, de encher, de completar, de preencher, né? Algo realmente que sejamos cheios
sejamos completos, preenchidos dessa plenitude de Deus, sendo, né, parte de toda uma totalidade, né? Pode ser entendido como a totalidade daquilo que Deus é e tem para nós. A palavra também tem conotações de abundância, algo que não falta ou ou está incompleto, né? Mas que está pleno e perfeitamente completo. Então também tem conotação, né, de abundância, algo que não falta em nossas vidas, que está incompleto. Então isso é muito interessante, né? O sentido, né? A conotação que essa palavra também traz. Né? Novamente aqui, touteon, né? Essa expressão significa de Deus, indicando que a plenitude é atribuída a Deus, ou seja, a totalidade de Deus que Paulo está se referindo. Portanto, a plenitude de Deus significa a totalidade do ser de Deus, a totalidade de seu poder, sua sabedoria, bondade, graça e amor. Paulo está orando para que os cristãos, de maneira espiritual e real, possam experimentar e viver essa plenitude, algo que é incompreensível para a mente humana sem a ajuda do Espírito Santo. Então aquilo, né, um homem carnal, né, que ainda está na carne, ou seja, não convertido, né, o descrente não consegue ter a compreensão dessa plenitude, né, quando ele ainda está na carne. É só algo que tem que ter o auxílio, né, a ajuda do Espírito Santo. Então, né, essa plenitude é algo que devemos experimentar de forma verdadeira, né, genuína. Aquilo que até também, né, voltando aqui, abordando o estudo passado, quando eu abordei sobre o amor de Cristo, que lá também está dito, né, não é um amor que temos que entender de forma só intelectual, né, entender, mas algo que deve ser vivido, né, tem que ser vivido no dia a dia, para poder chegar nessa plenitude do amor de Cristo, e aqui um foco hoje na plenitude de Deus. Então é algo que não deve ser somente compreendido de forma intelectual. Ah, eu sei o que é. Não, tem que ser vivido, né? Tem que viver, tem que experimentar. É aquilo que Paulo nessa carta queria, né? Que no contexto, né, que os crentes, né, os cristãos, os irmãos de Éfeso, eles pudessem, né, compreender e viver isso, né? Então, é isso, é a totalidade do nosso Deus, né, em nossas vidas, nosso dia a dia, né, usando, né, tendo a autoridade que Ele nos deu, né, a autoridade espiritual que Ele nos deu, por meio de Jesus, né, de poder fazer maravilhas, né, curar, orar pelo próximo, pela nossa família, repreender o mal, né, combater as obras infrutíferas das trevas, o poder de vencermos, né, diariamente o pecado, né, que é muito importante, né, as batalhas diárias que nós temos, né, com o nosso eu, né, com o nosso própria carne, né, a sabedoria, que aqui eu irei abordar também mais para frente, a sabedoria de nosso Deus, a bondade dele, também devemos refletir essa bondade, a graça de nosso Deus, salvífica, que nós somos salvos pela graça dele, imerecível, né? E também a graça de forma de dádivas, né? Ou seja, aquilo que nos dá de talentos, né? Dons, né? Capacitação, né? Em nossas vidas, que nós podemos usar em prol da obra dele, né? Do reino dele, para cumprirmos, né? Com a obra de Deus. E o amor, né? O amor dele. E novamente, né? Lá no estudo O Amor de Cristo, a gente ali abordei de forma plena, né? Bem profunda, o que é o amor, né? De nosso Deus através de Cristo, né? O amor de Cristo. Então, com essa plenitude de Deus em nossas vidas, nós temos todas essas dádivas de nossas vidas, né? O poder dele, a sabedoria dele, a bondade dele, a graça dele, o amor dele. Então, de forma espiritual, de forma real, genuína, possamos experimentar e viver, né, irmãos, essa plenitude, que é algo incompreensível, e também que através, né, do Espírito Santo dele, de nosso Deus, nós conseguimos compreender, entender quão maravilhoso, né, é essa plenitude. Então, agora, chegando, né, a uma parte do estudo que eu queria abordar interessante, muito interessante, isso é no Antigo Testamento, né, Antiga Aliança. Nós encontramos também essa plenitude, né, de nosso Deus de várias formas. Então eu queria abordar isso,
que é como que a palavra, com a plenitude, né, da palavra de Deus, das Escrituras, nós encontramos essas coisas em toda a Bíblia. Não é só no Antiga, não é só porque está sendo dito, né, sendo citado em Efésios 3,19, que a plenitude de Deus não está só presente na Nova Aliança, obviamente, né, também está na Antiga Aliança. Então, no Antigo Testamento também encontramos essa plenitude, né, de nosso Pai, de nosso Deus, de várias formas. Então, aqui irei trazer aqui e abordar que eu acho muito interessante, né? Então aqui, ó, no Antigo Testamento encontramos várias manifestações da plenitude de Deus que aponta para o seu poder, majestade e presença. Começando com Deus e a criação, né? Começo de tudo, né? O Gênesis. Em Gênesis 1, do 1 ao 3, vemos Deus criando o universo e o mundo a partir de sua palavra. A plenitude de Deus pode ser vista na criação como um reflexo do seu poder ilimitado. Ele cria tudo por sua vontade e as suas ações no mundo são sempre perfeitas, né? Deus, a gente vê em Gênesis, né, que Deus ele criou tudo através da palavra dele, né? Ele foi falando e tudo foi sendo feito, né? Então, pela vontade de nosso Deus, tudo foi sendo criado, né? E disse Deus, né, haja luz e houve luz, né? E viu Deus que era boa, né, a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus, né, a separação, e assim foi indo. Você pode ver que sempre Deus fala, disse Deus, e sempre ia falando. E tudo foi feito, né? Em Salmos 33 também vemos essa confirmação, né? O salmista é um salmo de Davi. Ele fala a mesma coisa, né? Tudo foi feito pela palavra do Senhor, né? Ó, verso 6 fala, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca, né? Verso 9, porque falou e foi feito, mandou, né? Ordenou e logo, né? Tudo apareceu, né? Então as coisas foram ali sendo criadas, né, sendo feitas. Então é algo também incrível, né? Que pela palavra de nosso Deus tudo foi sendo feito, né? O mundo foi feito através da vontade dele. Então isso implica também na plenitude de Deus, né? Na criação de Deus. Romanos, como foi feito aqui, né? Vemos Deus criando, né, o universo, né? A plenitude de Deus também pode ser vista na criação, né? Como um reflexo do seu poder ilimitado, né? Romanos 11, Paulo fala também, aborda isso também, que é indesculpável os homens, né, que olhem, que veem, né, a criação e não achar que isso foi feito por um Deus, né, Todo-Poderoso, né? Não há desculpas. Né? E falando aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. A criação, sendo a obra da plena vontade de Deus, é um reflexo do seu poder soberano, mostrando que Deus não é limitado, age de maneira completa em tudo que faz. Então Deus, ele sendo pleno, né? Porque tudo que ele faz de maneira completa, a plenitude de Deus também está presente na sua criação, né? Nas coisas que foram feitas, né? Obviamente o homem também, né? O homem de uma forma até mais especial, né? Porque a gente vê na criação tudo foram feito através da palavra, né? Mas o homem, ele foi feito a partir o próprio Deus colocou, né, vamos dizer assim, a mão na massa, né, até quase de forma literal, né, porque o homem foi feito do pó da terra. Então ali você vê o homem, Deus colocando ali as mãos para fazer o homem, né, diferente de todo o resto da criação que Deus falou, o homem não, o homem foi ali, Deus, ele fez, né, com suas próprias mãos o homem, né, demonstrando um carinho maior como que o ser humano na criação, né, física, ele é muito mais especial, né? Então, dessa forma plena, Deus criou tudo e todos, né? Mostrando aí de forma completa tudo o que ele faz, né? É um poder que não há limitação. Então, outra coisa aqui também, a presença de Deus no tabernáculo. Em Êxodo 4, Êxodo 40, né, capítulo 40, dos versos 34 ao 35, a presença de Deus desceu sobre o tabernáculo de forma gloriosa, e a manifestação da sua presença era palpável para os israelitas. Isso refletia a plenitude, né, habitando no meio do povo.
Então aqui, buscando aqui o versículo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor, né, Yahvé, encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. A presença de Deus, né, sua plenitude, era visível, acessível a um povo que estava buscando a sua santidade. No Antigo Testamento, a ideia da plenitude de Deus também estava muitas vezes ligada à sua manifestação visível, né? Então, era aquilo de Deus se fazer presente, de mostrar, não só na forma de espiritual, né, de você crer que ele está contigo, mas também a gente vê muito na Antiga Aliança essa presença mesmo de fato, né, visível. Né? As pessoas viam, né, a glória, o fogo, aqueles milagres, né, tremendos, né, feitos. Então isso demonstra também, né, irmãos, a presença de Deus no tabernáculo, né? E hoje nós sabemos que o tabernáculo hoje, né, o templo, hoje é o nosso corpo, né? O templo do Espírito Santo hoje é o corpo do crente. E é interessante fazer o paralelo, né, de Deus ele descer, né, sobre o tabernáculo, né, de forma gloriosa, né, sua manifestação, a presença era palpável, né, para os israelitas, e hoje também da mesma forma para nós, né? Deus ele se faz presente em nossas vidas. O templo que hoje é o nosso corpo, né? Então, ele pode estar palpável para todos nós, né? A presença dele em nossas vidas, né? A presença de Deus, né? A plenitude dele era visível e acessível a um povo que buscava a sua santidade. Então, hoje, como, né, nossa sacerdócio, né, uma nação santa que hoje é chamado, né, a igreja é a nação santa, né, escolhida por Deus, também devemos, né, buscar a santidade dele, porque buscando a santidade de nosso Deus, o que acontece, né? Vem a presença dele, né? Vem a presença dele de forma que gloriosa no tabernáculo, que hoje somos nós, né? Então, é acessível, é a plenitude de Deus se fazendo presente na vida do crente, através do que? De uma busca da santidade de Deus. Sempre estará vinculado, né? Qualquer coisa que nós abordemos sobre a palavra, sobre nosso Deus, sempre a santidade estará vinculada, não importa, porque sem santidade, eu vou até citar nesse versículo, nesse estudo, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Em Hebreus, né? Se não me engano, Hebreus 12, né? Então, essa plenitude de Deus se faz presente na vida do crente hoje em busca de sua santidade, que estará sobre o tabernáculo, como aqui, né, na antiga aliança ele fazia presente, né, no tabernáculo físico, né, feita por mãos de homens. Então isso é muito importante, sempre bater, né, nessa tecla, né. E no Antigo Testamento, a ideia, né, da plenitude de Deus também muitas vezes ligada à sua manifestação visível, né. Então, buscando outra forma também, a sabedoria de Deus em Provérbios. Em Provérbios 8, 22 ao 31, a sabedoria de Deus é personificada, né, ali numa figura de linguagem, né? É uma prosopopeia, né, que apresenta, né, a sabedoria divina como sendo parte essencial da criação e da manifestação de sua plenitude. Deus, em sua totalidade, não apenas cria, mas também exerce um controle perfeito e sábio sobre o universo. Então, é claro, Deus, ele, em sua criação também não só criou e deixou ali, né? Simplesmente fez e deixou, né? Que nem a gente vê aí né, exemplos de homens que não assumem, né, seu filho, né? Cria o filho, mas não assume, né? Deus não, Deus ele criou e assumiu, né? Então Deus ele está ali no controle de tudo, né? É perfeito e sábio sobre o universo, né? Nós vemos aqui Provérbios 8, 22, e o Senhor me criou, né, no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Então, a sabedoria divina é uma expressão da plenitude de Deus, pois ela está presente em toda a criação, refletindo a ordem e o propósito de Deus no mundo. No Novo Testamento, a plenitude de Deus se manifesta de forma mais clara na pessoa de Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo, né? Então, só abordando aqui, antes de entrarmos nessa questão, né? Voltando aqui à sabedoria de Deus, eu venho, por exemplo, aqui abordando, né? Que é interessante essa sabedoria, né? Desde o princípio, né? Desde as suas obras mais antigas, que o que é, e a gente lembra na palavra, o que é a sabedoria, né? O que é o princípio da sabedoria?
Vamos aqui, primeiramente, Salmos 111, verso 10, é dito: o temor do Senhor, ou seja, temer a Deus, ter o respeito e honra por Deus, é o devido respeito, é o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Então, temer a Deus, né, é o princípio dessa sabedoria, que desde o princípio ela foi criada, né, ali sendo personificada, né, como um ser, né? Desde o princípio ela foi criada. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é justamente temer, né, a nosso Deus. Então ele criou essa sabedoria, e desde o princípio, né, obviamente quando ele criou ali os anjos, né, que os anjos vieram primeiro do que nós, né, eles já temiam ao nosso Deus. Então a ordem, né, universal é justamente esse temor, essa reverência, essa adoração, essa honra ao nosso Deus. Você tirando isso, tudo vai se torna um caos. Né? Tô aqui Satanás, né, tomado ali por uma cobiça, né, de poder, de inveja, de desejar algo que não era dele, né? Ele, o que ele fez? Ele perdeu esse temor a Deus, e a gente sabe, né, o resto da história, o que aconteceu, né? Então, quando se perde esse temor, esse princípio da sabedoria, tudo vai ao caos, né? E é como dito aqui: todos que cumprem os seus preceitos, né, mandamentos, a lei, que revelam um bom senso, né? Ou seja, uma pessoa sábia, né? A pessoa é sensata, e ele será louvado para sempre, né? Essa pessoa terá honra, Deus o honrará. Então, novamente aqui, outro verso também falando sobre o princípio da sabedoria, Provérbios 1, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos aqui, lembra quando eu falei aqui, ó? Os que cumprem, né, com essa ordem, que se revelam bom senso, são sensatos. Aqui já demonstra o contrário, ó. Aqueles que rejeitam, né, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, a sabedoria de Deus, que o princípio é temer a Deus. Olha aí. Então, aqueles que rejeitam essa sabedoria de temer ao Senhor são insensatos. Né? Rejeitam a disciplina também, ou seja, são pessoas disciplinadas, né? Indisciplinadas. Né? Tem autocontrole. Outro versículo agora também na Nova Aliança, né? 1 Coríntios 2, que Paulo fala, né? Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então aqui também falando sobre a sabedoria de Deus, né? Que do mistério estava oculto, ou seja, ainda não tinha sido revelado plenamente. Essa sabedoria, né? De temer a Deus, que no fim, né, se completou, né, se concretizou de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi ali um homem que ele temeu a Deus de todo o coração, né, de toda a alma, né. Jesus fez a plena vontade de Deus, demonstrando um grande temor ao nosso Deus, e como devemos também seguir esse exemplo. Então, versículos falando sobre a sabedoria, né, como é importante, e a totalidade de Deus, a plenitude de Deus também está presente nessa sabedoria. E justamente o princípio dela é temer ao nosso Deus. Então isso é muito importante. Temos essa noção, né, de temer a Deus, temer ao nosso Pai, sermos obedientes a Ele, temos o temor a Ele, porque, claro, Deus, Ele é amor, Ele é justiça, mas a gente não pode brincar com o nosso Deus. Por isso que, como falo, né, tem que ter esse temor, porque também Deus não é aquele, né, seu amiguinho, né, de escola, de trabalho, que muitas das vezes, às vezes a pessoa às vezes trata de uma forma mais comum, né? Mas Deus não, Deus ele tem que ser tratado de uma forma sábia, né? E aí está contido que é a plenitude de Deus, é de como tratá-lo, de como obedecê-lo, de como tratar o nosso Deus, que é o nosso Pai, né? A mesma coisa o pai terreno, né? A gente também não trata de qualquer forma o nosso pai terreno. A gente também tem aqui a devida reverência, né? Temor, respeito. Então, da mesma forma, por isso que é bom entendermos isso, né? Porque ao perder esse temor,
né, tudo vai por água abaixo, né? Então a gente tem que ter esse temor para tratar de forma correta, né? Porque a gente não pode brincar, né? Porque como diz a palavra, né? Ai daquele, né, que brincar com Deus vivo, né? Aquele que brinca não sai ileso nele, né? Até tem esse versículo aqui, né? Não, né, brinca com Deus, né? Se zomba, né? Não se brinca com Deus, né? Que é o Gálatas 6:7 fala justamente sobre isso, né? Vou pegar aqui Gálatas 6. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, né? E ai daquele, né, que cair na mão do Deus vivo, né? Isso foi a grande punição. Então, de Deus não se zomba, não se brinca. Então, é muito importante, né? Por isso que o princípio da sabedoria está contida também na plenitude de Deus, né? A plenitude de Deus também consiste nessa sabedoria, né? Então, por isso que para sermos cheios dessa sabedoria, dessa plenitude de Deus, temos que ter a noção da sabedoria dele, que no princípio é temer a Deus. Então vamos aqui agora entrando no Novo Testamento e também de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que no Novo Testamento a plenitude de Deus se manifesta de forma mais clara na pessoa de Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, né? Então aqui Jesus Cristo, a plenitude de Deus. Em Colossenses 1:19, Paulo declara que agradou a Deus que toda a plenitude habitasse em Cristo. Né? Cristo é a expressão máxima da plenitude de Deus, pois ele é o Filho de Deus. Né? Então, poxa, o Senhor Jesus é o Filho de nosso Deus, né? Do Deus Altíssimo, do Deus vivo. A totalidade de Deus revelada, né? Revelada aos homens. Então aqui, né, nós vemos em Colossenses 1:19 dito o seguinte: porque agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Olha só, então em Cristo habitava, né, toda essa plenitude de nosso Deus. Né? Jesus é a manifestação perfeita da plenitude de Deus. Em sua vida, morte e ressurreição, ele revela quem é Deus, que Deus é acessível para a humanidade. A plenitude de Deus é encontrada em Cristo, o que significa que, ao seguirmos a Cristo, podemos ser participantes dessa plenitude. Então, Jesus, né, ele era cheio dessa plenitude. Ele é cheio dessa vontade. Lembra que até, novamente abordando, né, que a sabedoria é temer a Deus? E Jesus foi justamente isso, né? Ele obedeceu de forma plena, ele foi temente de forma plena ao nosso Deus. Então isso aqui, Cristo é a expressão máxima da plenitude de Deus, pois ele é o Filho de Deus. E a plenitude, né, de nosso Pai é encontrada em Cristo, o que significa que se seguirmos a Cristo, ou seja, os passos dele, podemos ser participantes dessa plenitude. Então, ao seguirmos o exemplo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, também somos participantes dessa plenitude de nosso Deus. Estamos sendo cheios dessa plenitude, né? Tendo noção, sendo cheios da sabedoria dele, para temermos a ele, temos respeito, estamos aí sendo participantes dessa plenitude. Também a plenitude do Espírito Santo, né? Em João 16, dos 13 ao 14, Jesus fala do Espírito Santo como aquele que nos guia em toda a verdade, né? E nos revela a plenitude de Deus. Então o Espírito Santo de Deus também, ele nos guia, nos ilumina, para também sermos cheios dessa plenitude. Né? O Espírito Santo, enviado após a ascensão de Cristo, né, aos céus, continua a obra de revelar e aplicar a plenitude de Deus na vida dos crentes. Então aqui João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Então aqui, né, claro que no contexto, Jesus estava falando aos seus discípulos, né, que os discípulos, se não me engano, ele tinha até indagado, né, como que a gente vai pregar isso, né, como que a gente vai falar todas essas coisas, né? Que Jesus estava ensinando muitas coisas.
E ficavam, poxa, como que a gente vai depois passar tudo isso, né? Muita informação. E a gente também, muitas vezes, a gente tem essa preocupação, né? Quando a gente aprende muita coisa, como que a gente vai gravar tudo isso, né? Para passar, né? Para as outras pessoas. Então, Jesus ele fala, né? Porém, né, quando vier o Espírito Santo, né? Que é esse Espírito da verdade, vos guiará toda a verdade, né? Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, né? Então, os apóstolos, eles... Muita gente pergunta, né? Como que eles conseguiram passar tanta informação, né? Tanta coisa, conhecimento, é porque o Espírito Santo, de fato, é algo, né? Um mover sobrenatural que estava sobre os apóstolos, né? Eles conseguiram ali se lembrar de tudo que ouviram do Senhor Jesus, né? Daquilo dos ensinamentos essenciais, né, do Evangelho, e passado ali, né, escrito, e depois, né, em suas cartas, né, eles também ensinaram muitas outras coisas, né, inspirados. Então eles falaram por si mesmo, então, mas isso também se aplica a nós também, né, que o Espírito Santo, ele nos guia, né, nos é aprendido pelo Espírito. João fala, né, que não é necessário que também tudo vos ensine, mas o Espírito ensina também, então ele nos inspira muitas das vezes a falar, né, aquilo da palavra, a passar ensinamentos, né, e nos guiar em toda a verdade, né, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que estão para vir, né. Então o Espírito Santo, ele continua revelando, né, e aplicando a plenitude de Deus em nossas vidas até os dias de hoje, né. Que existe, né, uma teologia aí também, né, um segmento ali religioso, né, uma denominação que diz que hoje em dia, né, o mover do Espírito, né, as obras espirituais, os dons espirituais hoje não são mais acessíveis, né, porque só teve aí na época dos apóstolos, né. Algo que é um engano, né, uma mentira, né. Essa denominação ensina uma heresia, né, que diz que não está mais agindo, né, não tem mais ali a aplicação dos dons espirituais, né. Isso é uma grande mentira. Obviamente que até os dias de hoje o Espírito Santo ele age, dá dons, né. O Espírito Santo de Deus dando ali através da vontade de Deus, né, dando dons, né, talentos para serem usados, né, na sua obra, né, ensinando, né, inspirando, né. Então o Espírito Santo é a presença contínua de Deus na vida do cristão, que nos ensina, guia e nos capacita a viver de acordo com a plenitude de Deus. Ele nos permite experimentar essa plenitude de forma pessoal e profunda. Então, de forma ali a estar em obediência ao nosso Deus, né? Então, o Espírito Santo nos guia, que é nada mais e nada menos que a presença contínua de Deus. Então, ali Jesus, ao ascender aos céus, Deus ele envia, né, a presença dele espiritual, né, o Santo Espírito dele, com ainda mais abundância, né, porque o Espírito Santo de Deus antes era mais reservado a alguns crentes, né, alguns ali homens da antiga aliança, né, que tinha ali mover, né, mais reis, né, profetas, né, ali sacerdotes, né, agora foi de uma forma mais abundante, né, como diz, né, na profecia, né, foi derramado, né, o Espírito de Deus e foi derramado sobre a terra, né, todos aqueles que aceitarem, né, a verdade, né, se converter, se arrepender de seus pecados por meio de Jesus, receberão esse Espírito Santo, né, a presença de Deus, né, a presença contínua de Deus na vida do cristão. E ele nos ensina, né, nos guia, nos capacita a viver de acordo com a plenitude de Deus, né, a vontade de Deus. Ele nos permite experimentar essa plenitude de forma pessoal e profunda. Um momento, irmãos, deixa eu beber uma água aqui rapidamente. Então, chegando mais aqui, mais um tópico, né? A igreja e o corpo de Cristo, Efésios 4:13. Paulo fala da igreja sendo formada para alcançar a plenitude de Cristo. A igreja, como o corpo de Cristo, reflete a plenitude de Deus à medida que cresce e se desenvolve espiritualmente. Então está aqui em Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a perfeição do varão perfeito, à medida da estatura e da plenitude de Cristo.
Então a igreja, né, é um meio pelo qual Deus deseja manifestar a sua plenitude no mundo. Cada cristão, à medida que cresce em fé, torna-se um reflexo maior dessa plenitude. E juntos, como o corpo de Cristo, somos chamados a apresentar, né, a representar a totalidade de Deus na terra. Para alcançar a plenitude de Deus, os cristãos devem buscar um relacionamento profundo com Ele, tanto no conhecimento como na experiência, né? Lembrando, né? Não basta só ter o entendimento intelectual, mas também a experiência pessoal e vívida na vida do crente, né? Então, a igreja, né? É esse lugar onde Deus ele se manifesta, né? A igreja, como corpo de Cristo, é meio que um canal, né? Onde Deus ele se faz presente e ele pode agir no mundo, né? Antigamente sempre tinha por meio de pessoas, né? Antes do dilúvio, né? A gente vê ali Adão e Eva, depois os descendentes, né? Sete. A gente vê ali Matusalém, né? Enoque, depois Noé, e muitos outros que Deus ele sempre escolheu um homem para trazer, e depois do dilúvio, né? Sempre escolheu um homem para trazer a verdade, né? As revelações. E depois do dilúvio, Deus foi indo, né, e foi escolher um povo, né, mais especificamente um povo, né, que na época era o povo na descendência de Abraão. E ali Deus se fazia presente, né, criou ali a nação de Israel para ser um meio também, um canal exclusivo, né, onde Deus ele se faz presente, né, se faz junto ali para apresentar, né, a totalidade de Deus na terra. E depois, né, na nova aliança hoje, o povo de Deus, né, de todas as nações, né, judeus, gregos, de todos tipos de povos, né, em todo o mundo, Deus também é a mesma coisa. A igreja é um meio onde essa plenitude, né, de nosso Deus ela se manifesta, porque é um canal, é um meio onde Deus ele se manifesta, se faz presente, ele alcança vidas, né, pessoas, né, vidas são mudadas, né. Então a igreja também é um elemento, né, muito importante para a manifestação da plenitude de Deus. Por isso que a igreja tem que se manter viva, né? Uma igreja forte, uma igreja ativa, né? Cheia de pessoas, de crentes, né? De cristãos que são realmente, de fato, movidos pelo Espírito, né? Que tem dons, que tem muitos talentos, né? A importância da igreja se manter santa, pura, para que Deus se faça presente, porque Deus não se faz presente em lugar puro, imundo, sujo, com pecado, né? Então, para Deus se fazer presente, essa igreja tem que se manter pura, imaculada, né? Com uma noiva, né? Ali a figura da noiva virgem, né? Da moça virgem, né? Noiva que está pronta para o seu marido, né? Adornada para o seu marido. Então, tem que se manter assim, para que Deus se faça presente, né? Então, a importância dos crentes estarem puros, né? Viver uma vida de santidade e unidos ali em fé e amor, né? Aquilo que também eu abordei muito no vídeo passado, né, sobre o amor de Cristo, abordei muito a importância da comunhão, né, do amor entre os irmãos, né. Isso também, querendo ou não, reflete de fato, como eu falei, né, como eu disse que esses estudos estão todos interligados, né, que se manifesta, também nisso se manifesta a plenitude de Deus, né, aqui no meio da igreja. Então chegamos, né, ao que? A unidade da fé, todos estamos unidos em uma mesma fé, né, o mesmo espírito, e ao conhecimento do Filho de Deus, né. Pedro lhe fala, né, que todos venham a ser cheios da graça, né, do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, ó, o Filho de Deus e a perfeição do varão perfeito, né, a estatura de varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Então temos que alcançar, né, aos poucos essa estatura, e à medida da estatura da plenitude de Cristo. E refere-se até a plenitude de Cristo, como eu disse, né? E Cristo, ele sendo cheio da plenitude de Deus, né, como está em Colossenses 1,19, né, porque agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, em Cristo também estava essa plenitude, né? E se nós seguirmos a Cristo, o que podemos ser? Sermos todos participantes dessa plenitude. Por isso que aqui Paulo, ele chama aqui agora não mais da plenitude de Deus, mas da plenitude de Cristo, porque através de Cristo também chegamos à plenitude de nosso Deus, né? Seguirmos a ele, sermos seguidores, né? Suas mesmas obras, né? Sermos como nosso Senhor Jesus. Então, a igreja tem que se manter firme, tem que saber pura,
cheios de dons, né? Os irmãos ali em comunhão, compartilhando, né? Experiências espirituais, para que a plenitude de Deus se faça presente, né? Por meio da igreja, para se manifestar às pessoas, para salvar almas, né? Pregação do evangelho e assim por diante. E para alcançar a plenitude de Deus, os cristãos devem buscar um relacionamento profundo com Ele, tanto no conhecimento como na experiência. Então aqui, buscando o conhecimento espiritual. Em Efésios 3:18, Paulo ora, né, para que os crentes possam compreender com todos os santos qual seja a largura, né, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Para alcançar a plenitude de Deus é necessário um esforço constante para entender a sua verdade como revelada na palavra de Deus. Então, para buscarmos, irmãos, alcançarmos essa plenitude, é necessário um esforço diário para entender a vontade de nosso Deus, né? Viver em santidade, obedecer a Ele, né? Colocar em prática as disciplinas espirituais, né? Oração, leitura, meditação da palavra, né? Estudo, jejum, comunhão com os irmãos e assim por diante. Então, é um esforço constante, né? Diário, para assim entendermos, né? A vontade dele, uma revelada na palavra dele. Outra também é viver no Espírito, né? Viver no Espírito também está relacionada a essa plenitude de Deus, né? Em Efésios 5:18, Paulo instrui os crentes a se encherem do Espírito. Isso implica uma entrega contínua ao Espírito Santo de Deus, permitindo que ele nos transforme e nos conduza à plenitude de Deus. Então, depois até ele trazer esse versículo, né? Então, uma desses temas de viver, né, de buscar a plenitude de Deus, estarmos plenos em Deus, é viver no Espírito. E como encher do Espírito? Como eu falei, é botar em prática as disciplinas espirituais, é viver em santidade, ler a palavra, compreender a vontade de Deus. Então, tudo isso é viver em Espírito, né? Outra questão, seguir o exemplo de Cristo. Como Jesus é a expressão máxima, né, da plenitude de Deus, devemos imitá-lo. Isso significa viver uma vida de amor, obediência a Deus, obediência a Deus e serviço aos outros, refletindo, né, a plenitude de Deus. Então, eu botei aqui, separei uns versículos que falam sobre a obediência, né? O próprio Senhor Jesus falou, né, em Mateus 11:29, fala, né, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus ele fala, aprendei de mim, que eu sou o quê? Eu sou manso. A mansidão, como está em Gálatas 5, né, um dos frutos do Espírito, mansidão e humildade. O que ele fala aqui? De coração, ou seja, de forma profunda, de forma verdadeira, genuína, né? Não só aquela aparência de mansidão, né? Aparência de humildade, mas de todo o coração, de forma plena, né? Então, o próprio Senhor Jesus, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, né? É um fruto do Espírito, né? Como eu falei aqui, né? Viver em Espírito é isso aqui, quando se vive em Espírito, alimentando ele em vez da carne, você manifesta de forma mais eficiente, né, os frutos do Espírito e, consequentemente, também, né, as obras espirituais. Então, viver em Espírito é muito importante. Isso constitui na plenitude de Deus, né, ser cheios da plenitude de Deus. E seguindo aqui o tópico do exemplo, né, de Nosso Senhor Jesus, também isso fica. Nós vemos também em Romanos 8:29, a seguinte frase, né? Que Paulo fala, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, né? Predeterminou para serem conformes à imagem de seu Filho, né? O Senhor Jesus, né? O Filho de Deus, a fim que seja, né, um primogênito entre muitos irmãos. Então aqui também, nessa forma de nós seguimos o exemplo de nosso Senhor Jesus, nós também seguimos aqui a imagem de seu Filho. Somos feitos à imagem do Filho de Deus. Olha só quão grande, né? Tremendo é isso. Também outro exemplo. João
capítulo 2, do 5 ao 6, que fala: mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, né? O amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece dele deve andar como ele andou, como Jesus, né? Porque aqui no capítulo, no começo do capítulo, fala, né? Meus filhinhos, né? Escrevo-lhes essas coisas para que vós não pequem, né? Pequem. Se, porém, alguém pecar, né? Cometer algum pecado, algum erro, né? Claro que aqui não é pecado de morte, né? Não é pecado de adultério, de assassinato, né? Não é esse tipo de pecado, é erros cometemos que podemos cometer, né? Aquilo que João também fala, né? Esse aqui que diz que não há pecado, é mentiroso, né? A verdade não está nele, né? Mas se alguém pecar, temos um intercessor justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que falou, né? Quem obedecer aos mandamentos será amado de meu Pai, né? As palavras do Senhor Jesus aqui falou, né? Amarás o seu Deus acima de tudo e de todos, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amarás seu próximo como a ti mesmo, que se resume além de forma perfeita os 10 mandamentos de Deus, né? Como está em Êxodo 20. E aquele que diz, né? Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aqui, ó. Interessante, né? Aqui que fala, né? Eu o conheço. Fala, eu conheço a Jesus, eu amo a Jesus, mas aqui não obedece aos seus mandamentos, né? Os 10 mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquilo que até o próprio Senhor Jesus fala, né? E naquele grande dia virão pessoas à sua direção falando, Senhor, Senhor, né? Nós não profetizamos em teu nome, né? Em teu nome não expulsamos demônios. Aí fala, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, né? E fala, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só que no grego, né, no original, está ali escrito aqueles que praticam anomia. O que é anomia, né? É viver sem lei, não há lei. Ou seja, uma pessoa que vive sem lei. Então, aqueles crentes, né, mornos, muitas vezes do sistema religioso, né, que falam, não, eu amo a Jesus, né, Jesus me ama, eu conheço a ele, mas não obedece aquilo que Jesus falou, né, que ele mandou como ordenança, como mandamento, é mentiroso, é um hipócrita, está vivendo na verdade, a verdade não está nele, olha aí. Então, assim, é complicado. Então, aqueles que fazem, né, vive dessa forma dúbia, né? Vai ouvir essas palavras, aquilo que ele falou, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais anomia, iniquidade. Aí segue no versículo 5, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente, porque o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirme que permanece dele deve andar como ele andou. Então, como Jesus andou, seguindo o exemplo de Jesus, né? Seguindo o exemplo de Cristo. Devemos imitá-lo, né? Viver viver de uma forma de amor, obediência a Deus, como Jesus foi, né? E foi plenamente obediente, serviço aos outros, refletindo que a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus. Que Cristo também, ele estava em Cristo, essa plenitude, né? Como está lá, né, em Colossenses 1,19. Olha aí, então a plenitude de Deus se faz presente, cumprindo, né, esse princípio, né? Outro exemplo também está em Filipenses 2,5, que fala o seguinte: de sorte, né, haja em vós o mesmo sentimento que também houve, né, em Cristo Jesus, que fala, né, que sendo em forma de Deus, não teve, né, por usurpação ser igual a Deus, né, mas se esvaziou a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, né? Então Deus, né, nosso Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus, né, seja dobrado, né, todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, né? E confesse, né, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor, né? É o Messias, é o Cristo, o Rei da Terra, para a glória de nosso Deus, o Pai. Aqui, é claro, né, tem uma implicância, né? Eu sei que, né, que sendo em forma de Deus, né, a gente sabe que no grego original a forma aqui
morfi, né, que seria uma forma externa, né, representativa, né? Eu até pretendo futuramente também trazer um estudo sobre isso, né? Mas aqui é uma forma de representatividade, né? Ou seja, Jesus sendo ali o representante, né, em forma externa, né, representante de Deus, né? Não teve por usurpação sendo igual a Deus, né? Porque há essa discussão aqui, muitos usam esse versículo, né, para falar que que Jesus é o próprio Deus, né? Mas não vou entrar muito assim profundo nessa questão, porque não é o objetivo aqui, né? Mas a gente sabe que no grego, a forma que é morfi, que significa uma forma externa, uma forma, tem um sentido representativo, né? E Jesus sendo essa forma representativa, a gente vê, né, em Êxodo 7:1, né, que Moisés foi posto como Deus, né? Ou seja, ele não era o próprio Deus, né? Rapidamente só dando essa pincelada, né? Aqui rapidamente nisso, né? Êxodo 7:1, vamos ver aqui. Então o Senhor, né, a Moisés, eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, né? E Arão, teu irmão, como profeta. Ou seja, Moisés aqui era o próprio Deus? Não, é a forma representativa, né? Estou aqui, o Arão foi posto como seu profeta, né? Como é de fato, né? O Deus, né, o Todo-Poderoso, sempre escolhia, né? Sempre escolhia um profeta, né? E aqui Deus, ele pôs Moisés como Deus, né? Uma forma representativa. Então Jesus era essa forma representativa de nosso Deus. Nós pretendemos trazer um estudo mais completo, né? Então, para aqueles irmãos também que são novos no canal, já tem até um estudo, né, sobre isso no canal nosso irmão Gilberto também, né? O Caminho Estreito, onde ontem mesmo trouxe ontem trouxe um estudo, né? Aqui, ó, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação sendo igual a Deus, né? Refutando a Trindade, Filipenses 2, do 6 ao 11, né? 1 hora de estudo aí, para que vocês já tenham interesse, né, de querer saber o que é isso. Está aqui, né? Com a graça de Deus. A coisa, né, a respeito desse título. Mas pretendo trazer aqui no canal também um estudo meu sobre isso, né? Então, voltando, né, aqui, Jesus, né, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Aqui ensina, né, um versículo, Paulo está aqui a ensinar sobre a importância da humildade, né, sobre não querer usurpar aquilo que não lhe pertence, né? Então, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, né, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a expressão máxima da plenitude de Deus, devemos que imitá-lo. E Jesus, ele foi dessa forma, ele se esvaziou de si mesmo, ele foi servo, ele foi servicente, né? Ele serviu ao próximo, se fazendo semelhante a nós, homens pecadores, né? Claro que ele foi o homem perfeito, sem pecado, né? Então, semelhante a nós, que não merecíamos a presença dele, né? O carinho dele, o amor dele se fez semelhante a nós. Então ele não se usurpou ser igual ao nosso Deus, como muitos fizeram, né? O próprio diabo, eu citei anteriormente, né? O próprio Satanás, ele quis ser o próprio Deus e quis usurpar aquilo. Ele era um representante de Deus, né? Até então, ele era um dos anjos mais, né, maravilhosos, né, que existiam na eternidade. E quis ser a Deus, e a gente viu o que aconteceu, né? Adão, né, e Eva ali também cometeram o mesmo erro, né? Quiseram ali ser Deus, né? Ali pelo mesmo pecado, né? De querer se identificar, de querer ser Deus ali, Satanás enganando eles. Também caíram no mesmo engano, querendo ser igual a Deus. O que aconteceu? Caíram também, se deram muito mal, né? E por isso que a humanidade hoje está nessa decadência, né? A natureza humana foi corrompida por causa deste erro de querer ser igual a Deus. Da mesma forma, a natureza de Satanás, né, que antes era um anjo de luz, também foi corrompida. Então isso é muito perigoso, né? E Jesus ensina isso, né? E é aqui que Paulo quer passar, né? É não querer usurpar aquilo que não é seu. É ser que nem ele se fez servo, ele se humilhou, ele serviu aos homens, se entregou, fez a plena vontade do Pai, e isso serviu o quê? Isso Deus, ele o exaltou. De um momento Jesus passou por um momento difícil, dificuldade, de humilhação, mas Jesus, ele foi o que? Ele foi glorificado, ele foi exaltado. Olha a glória que Jesus recebeu do Pai, né, irmãos? Foi exaltado soberanamente e deu um nome sobre todo nome. É o nome de Jesus sobre todo joelho, em todos os céus e na terra, debaixo da terra, né? O sirvam, né? Jesus que confesse que Jesus é o Senhor, né, para a glória de nosso Deus, o Pai.
Em Hebreus fala, né, que Deus colocou, né, os anjos, né, para servir ao seu Jesus. Olha com a glória. Então, ao obedecermos, né, ao nosso Pai, sermos como o seu Jesus, né, imitando o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aí sendo preenchidos dessa plenitude de Deus, né? E obviamente receberemos, né, a glória, né, a recompensa, né? Porque nós vemos exemplos quão perigoso, né, é querer tomar o lugar de Deus, né? Nós vemos, por exemplo, em Atos, rapidamente dando um exemplo aqui em Atos 12, nós vemos o caso de Herodes Agripa. Ele quis diz querer ser igual a Deus, né? E acabou se dando muito mal, né? Olha aqui. Vamos ver aqui, ó, Herodes Agripa, né? Aqui é Herodes Agripa, né? Porque tem vários Herodes na Bíblia, né? Herodes o Grande, Herodes Arquipeu, né? Tem o... Acho que esqueci o nome do outro, né? Mas tem uns 4 Herodes, né, na Bíblia, né? E o último a ser citado é esse, né? O da linhagem, né? E Filipe, né? Que também, né? Herodes, Filipe I e Filipes maior, né? Também. Então Herodes aqui é o Herodes Agripa. Então aqui ele estava, né? Ele estava irritado, né? Com Tiro, Sedom, mas vindo, né? De comum acordo com ele, obtendo a amizade, né? De Blasto, que era um camarista, né? Do rei, pedindo paz, porquanto seu país, né, se abastecia do país do rei, né? E num dia designado, vestido Herodes de vestes reais, estava sentado no tribunal. Ele fez uma prática, né? E o povo clamou, né? Aqui, ó, o povo exclamou: a voz de Deus e não a de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória, né? Não deu glória a Deus e comido, né? Foi comido aí por bichos, né? E morreu, né? Então ali Herodes, ele sendo ali adorado, né? Como um Deus, né? Como o próprio Deus. Ele, como o próprio Deus de Israel, né? Ali o povo exclamando, né? A voz de Deus, não de homem, né? Ou seja, querendo ali deificá-lo, e ele obviamente deve ter se enchido, né, de orgulho, né? Deve ter ficado ali, caramba, né? Deve ter ficado todo uma pampa, né? Como sendo ali deificado pelo povo. Aí o que acontece? Não deu glória devida a Deus, né? E não deu glória a Deus. Ou seja, o que aconteceu, né? Deus enviou um anjo e o feriu, matou, né? Foi comido, ó. Que morte terrível, foi comido por bichos, né? Então é o perigo, né, de querer de querer ser Deus, né? Se identificar. E levando em consideração esse ensinamento aqui de Filipenses 2, né, de ser como nosso Senhor Jesus Cristo, de não usurpar aquilo que não é seu, que aqui é o contexto do capítulo, é esse, né, o sentido do capítulo. Em Romanos 12, o Paulo dá esse mesmo princípio. Aqui em Romanos 12, ele fala a mesma coisa. Vamos aqui rapidamente, eu vou colocar aqui numa versão interessante aqui, a Bíblia secundária, a versão transformadora. Ele fala aqui no verso 3, ó, Romanos 12, verso 3 fala aqui, ó. Paulo fala, né? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então aqui Paulo ensina o mesmo princípio de Filipenses 2. É de não querer ser mais do que é. Então Jesus, imitando nosso Senhor Jesus Cristo, nós seguimos esse exemplo de não querer ser mais do que nós somos. Não se considerar melhor do que realmente é. Então cada pessoa tem um talento seu. Ela foi chamada por Deus num propósito, né? Uma obra específica, e ela não deve querer se achar mais do aquilo que é. Já Satanás foi dessa forma, né? Satanás ele vendo ali Deus sendo glorificado, e poxa, eu queria ser dessa forma. Poxa, eu sou um anjo tão maravilhoso, por que eu não recebo também adoração, né? Por que também não recebo esse respeito? Aí o que aconteceu, né? Ele se deu muito mal. Então aqui é um ensinamento, é um princípio. É por isso que eu estou dando bem essa ênfase, até com base aqui no que está escrito em Filipenses 2, é justamente isso, é o mesmo sentido.
é de não querer se usurpar. Jesus não quis usurpar de ser igual a Deus, mas ele foi humilde, né? Ele era o Messias, era o Cristo, o Filho de Deus. Então, com base na graça que recebi, dou essa cada um de não se considerarem melhores do que realmente são. Antes que seja honesto em sua autoavaliação, ou seja, você se autoavaliar o que eu sou de fato. Que realmente eu sou bom. Então, seja honesto, não queira ser mais do que realmente é. O Herodes foi a mesma coisa. O Herodes era um simples homem, um rei, né? O que ele quis ali? O povo começou ali a exaltá-lo como o próprio Deus, quis ali se engrandecer. Deus foi lá, toma, matou. Um homem feito ser um homem de carne e osso, foi comido por bicho. Então, a importância, esse sentimento. Então, seguimos, né, um exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E seguir, devemos imitá-lo em tudo, nesse sentido também. Isso significa viver uma vida de amor, obediência a Deus, servir aos outros, refletindo a plenitude de Deus. Está aqui, não ser mais daquilo que você é, né? Então, isso seguindo um princípio de nosso Senhor Jesus é dessa forma, né? Sermos qual a Ele, humilde de coração, como Ele mesmo falou, né? Em Mateus 11, né? Tomai sobre mim, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Jesus refletiu essa humildade, né, tremenda. E seguindo também outro exemplo, né, agora sendo aqui mais rápido, né, Efésios 5, né, 1 ao 2, portanto sejam imitadores de Deus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, como também imitadores de Deus, como filhos amados, né, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha só, então nosso Senhor Jesus Cristo, né, dando aqui o exemplo, ele nos amou e se entregou por nós em oferta e sacrifício e aroma agradável. Devemos também nos entregar, né, em amor, né, pela igreja, pelo corpo de Cristo, né. Novamente, irmãos, deixa eu beber rapidamente uma água. Sempre tá bebendo uma água, né? Que minha garganta ela seca muito rápido, né? Então, seguindo aqui o estudo. E Gálatas também, Gálatas 2, né? 20 fala o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui também, né? Vivendo através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que não vive mais nós, né? Mas Cristo vive em nós. Então, vivendo em espírito, né? Em espírito de santidade, né? E por último, né? 1 Pedro 2, né? Também fala, né? Porque para isso sois chamados, né? Todos nós somos chamados, porque pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que segais, né? Sigamos, né? O que as suas pisadas, suas pisaduras, ou seja, os mesmos caminhos, né? Sermos como nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, o mesmo princípio aqui ensinado pelo apóstolo Pedro, né? Seguimos as suas pisaduras, né? Sermos como nosso Senhor Jesus, fazemos as mesmas obras que ele fez, né? Vivendo como ele viveu. No sentido de santidade, né? De obediência. Como foi dito aqui, né? Imitá-lo, né? Isso significa viver novamente em vida de amor, obediência a Deus, serviço aos outros, refletindo a plenitude de Cristo. Amém? Então, e terminando, né, esse exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e entrando agora a viver em comunhão com a igreja, outro tempo também muito importante sobre a plenitude de Deus. A igreja é o lugar onde a plenitude de Deus é experimentada, né, coletivamente, a partir, né, participar ativamente da igreja, né, da comunidade cristã, praticando os mandamentos de Deus, contribuindo para o bem do corpo de Cristo, nos aproxima dessa plenitude. Lembra que eu tinha dito anteriormente, né, que viver em comunhão, a igreja e o corpo de Cristo, né, é justamente isso aqui, mantendo que a comunhão com a igreja, é importante essa união, porque aí é fortalecido o corpo de Cristo, e contribuindo para o bem do corpo de Cristo. Isso nos aproxima dessa plenitude de Deus. Então, dessa forma,
A igreja tem que se manter, novamente abordando, né? Se manter santa, né? Se manter unida em santificação, sendo uma igreja ativa, uma igreja forte, né? Com presbíteros, com diáconos, com pessoas que trabalham na igreja, que usam os seus dons, né? Isso é muito importante. Então a igreja, através de vivermos em comunhão com os irmãos, com a igreja, de experimentarmos, né? Temos essa experiência coletiva, né? Nós nos aproximamos dessa plenitude de Deus, né? Então a plenitude de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma experiência real e transformadora que Deus deseja que seus filhos vivam. No Antigo, né, e Novo Testamento, vemos exemplos dessa plenitude se manifestando em sua criação, né, na sua presença, sabedoria, em Cristo e na igreja. Ao buscarmos a compreensão de seu amor, nos entregamos a seu Santo Espírito e podemos alcançar essa plenitude e refletir a sua glória no mundo. Isso nos chama a uma vida de santidade, adoração e serviço, com a certeza de que Deus deseja habitar em nós e nos preencher com sua totalidade e plenitude. Então, né, todos esses tópicos, né, voltando aqui para refrescar a mente, né, então tudo isso aqui, né, reflete na plenitude de Deus, né, Deus e a criação, a presença de Deus, né, no tabernáculo, né, como exemplos na antiga aliança, né, a sabedoria de Deus em Provérbios, né? O princípio dela, né? Sobre o princípio da sabedoria que é temer ao nosso Deus. Jesus Cristo é a plenitude de Deus, em Colossenses 1,19, que agradou, né, a Deus que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude de Deus no Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo ainda age em nós, né? Para revelar a plenitude de nosso Deus. E a igreja e o corpo de Cristo. E com isso, né, buscando o conhecimento espiritual, viver no Espírito, seguir o exemplo de Cristo e viver em comunhão com a igreja, né? Tudo isso nos ajuda a alcançarmos, né, essa plenitude. Então, terminando nessa parte aqui do estudo, iremos entrar agora no que é o título desse estudo, né, que é a plenitude de Deus e como buscar e alcançar essa plenitude. Então agora entremos nessa segunda parte do estudo, que é buscando e alcançando a plenitude de Deus. Então é buscar e alcançar essa plenitude. Como podemos alcançar essa plenitude, como buscar, né, e seguir, né, e consequentemente alcançar a plenitude de nosso Deus. A busca pela plenitude de Deus é o anseio da alma sedenta por um relacionamento profundo e transformador com o Criador. O próprio Deus deseja que seus filhos desfrutem, né, de sua plenitude, vivendo em comunhão com Ele, sendo cheios de sua graça, amor e poder. Aí vamos falar, né, como podemos buscar alcançar a plenitude? Baseando-se nas Escrituras, né? Então, uma pergunta, né? Como podemos, né, buscar e alcançar essa plenitude com base no que? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, vamos começar aqui com o primeiro, né? Primeiro, o chamado à plenitude de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus deseja encher o seu povo com a sua presença. E conhecer, né, aqui novamente citando Efésios 3,19, né, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E também, né, Colossenses 2, de 9 ao 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aqui novamente, outro versículo que infelizmente é muito distorcido, né? Que falam que aqui Paulo está se referindo ao próprio Senhor Jesus, né? Seria que muitos falam, né, que pelo fato de toda a plenitude, né, da divindade estar em Cristo, então o próprio Cristo seria o próprio Deus, né? Aquela coisa toda, mas sabem que o sentido aqui é diferente, né? Como foi abordado novamente anteriormente, né? Em Colossenses 1,19, que foi dito, né, que em Cristo, né, vou buscar aqui, ó, em Cristo, né, porque agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude, né? Então Jesus, né, a manifestação perfeita da plenitude de Deus,
Então ele em Cristo, né, ao segui-lo, essa manifestação da plenitude de Deus também é manifestada em nós, porque é por intermédio, intermédio de nosso Senhor Jesus. Então, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós buscamos, né, nós alcançamos também essa plenitude, como foi dito, né, como está aqui em Filipenses 2, né, que é seguindo esse exemplo de não usurpar aquilo que não é seu, com base em Romanos 12:3, não se achar melhor do que os outros, né, de não se considerar melhor do que realmente é, de ser mais do que realmente é, fazer essa honesta autoavaliação, né, autoanálise, mediando com a fé que Deus nos deu, né, então, não se achar melhor do que realmente é, se querer ser o, né, como diz, né, ser o bambambam, né, querer ser o tal. Então, isso é importante. Então, por isso que aqui em Colossenses é dito, né? Porque nele habita, né? E de fato em Jesus Cristo habita, né? Corporalmente toda a plenitude de Deus. Essa plenitude, né? Da obediência, do amor, do poder, da graça, estava em nosso Senhor Jesus. E estando, né? Por intermédio de nosso Senhor Jesus, estamos também completos nele, em Cristo, né? Que é a cabeça de toda a principal e potestade, né? O cabeça da igreja, né? Então, em Colossenses, né, indica que através de nosso Senhor Jesus, né, nós somos também cheios da plenitude, né, da presença de nosso Pai. A plenitude de Deus está em Cristo. Aqueles que estão nele também experimentam dessa completude, dessa plenitude. Né? Aqueles que estão em Cristo também experimentam e têm em suas vidas, né, essa plenitude, né, de Deus. Segundo, buscar a plenitude de Deus através da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é essencial para experimentar a sua plenitude. Isso se dá através de oração. Há um exemplo, por exemplo, em Jeremias, né, 29:13, que fala, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, na oração, né, botando em prática, olha como as coisas se conectam, né? Eu tinha abordado também sobre a oração, né, em uma das disciplinas espirituais. É muito importante, porque em Jeremias é dito: se buscardes ao nosso Deus, se buscar a Deus, e vai achar. Se buscar de todo o vosso coração, né? Então aqui vemos Jeremias, né, falando isso, dando esse ensinamento, né? Então devemos dedicar uma vida de oração, buscando o nosso Deus de dia e de noite, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? O próprio Davi e tantos outros homens buscavam muito em oração, né? Então a importância de buscarmos a Deus em oração, de dia e de noite, né? O tempo inteiro, porque isso vai estreitando, né, essa intimidade com Deus. E tendo essa intimidade, nós também somos tomados, né, pela plenitude de nosso Pai. Então isso é muito importante, né, a oração, né, orar sem cessar, né, como está em 1 Tessalonicenses 5, né, Paulo fala, orar sem cessar. Vou ver aqui. Aqui, ó. Regozijai-vos vós sempre, né, orai sem cessar, né, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Então, orar sem cessar, sem parar. Estar sempre em espírito de oração, né? Podendo orar de manhã, se puder orar no meio do dia, né? Ali, de tardezinha, e oração, né? De noite, né? Antes de dormir, né? Que são essenciais. Então, nessas orações, nós nos estreitamos essa comunhão com o nosso Pai, essa intimidade, possamos alcançar, né? Essa plenitude, né? E outra forma é a leitura e a meditação da palavra, né? Salmos 1:2 fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Essa mesma ordenança, né? Nós vemos também em Josué, né? O próprio Deus fala, né? Medita nessa lei de dia e de noite, né? Vamos ver aqui, ó. Medite, né? A lei de dia e de noite. É Josué, né? Vamos ver aqui, ó. Josué 1:8, né?
Josué 1:8, Deus dá essa ordenança a Josué. Aqui é Josué capítulo 1. Que, ó, não se aparte da tua boca do livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, né? Esforce-se e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nosso Deus, já desde a antiga aliança, né, ao seu servo, né, o grande servo Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, sempre está lendo ali, ó, recitando a lei de Deus, né, as palavras de Deus. E antes, medite nela de dia e de noite, para que não tenhas cuidado de fazer tudo conforme quando eu tenho escrito, né, ou seja, fazer tudo conforme a vontade de nosso Deus, né, conforme o teu querer. Tudo que está escrito, né? Porque farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a vida, né, de um crente de bem-sucedida, né? E não só de forma material, mas espiritual, né, principalmente, né? É que, ó, fazer conforme tudo que está na palavra de Deus, né? Então, seguindo esse princípio, né? E Salmos, o próprio Salmos 1, o próprio rei Davi, né, seguindo esse exemplo, também fala, né? Antes eu tenho o seu prazer, né? Antes ter o seu prazer na lei de Deus, né? Na lei do Senhor. E na sua lei medito de dia e de noite, né? Seguindo aqui o mesmo princípio, né? Muito antes, né? Aqui Josué, centenas de anos antes de Davi, né? Seguindo aqui o mesmo princípio, a mesma ordenança, né? Eu meditarei na tua lei, na tua palavra de dia e de noite. Então a leitura e a meditação da palavra é muito importante. Por aquilo, né? Como está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Que a lei de Deus, né? A palavra, ela é apta para todo bom ensino, né? Para deixar o homem de Deus apto para toda boa obra. Aqui, né? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reeducar, né? Para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, você deve, né, meditar na palavra de Deus, né? Todos nós, né? Isso serve para todos nós. Nós devemos meditar na palavra de Deus, né? Estudar, para ser assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito, né? Alcançar a estatura de varão perfeito, que é como o Senhor Jesus ser perfeitamente instruído, ensinado, né? Aperfeiçoado para toda boa obra. Paulo também fala algo interessante para que manejar bem a palavra da verdade, né? Manejar da verdade, né? Que é 2 Timóteo 2,15, até no mesmo próprio Timóteo é dito, né? Ó, procurar se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, para que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? É a palavra de nosso Deus, né? As escrituras. Então, a importância, né, de nós meditarmos, de nós lermos a palavra de Deus, é nisso aqui, ó, sabemos manejar bem a palavra da verdade. É você saber ensinar de forma correta, não ensinar heresias, né? Muitos têm esse erro de não conhecendo as escrituras, de muitos não conhecendo, né, a palavra, corretamente a palavra de Deus. O que a pessoa cai no erro? De cair em erros, em dogmas religiosos, né? Como a gente vê muito do sistema religioso, né? Enganos, doutrinas de perdição, né? Heresias de perdição. Por quê? Porque as pessoas caem nisso, porque elas não conhecem as escrituras. Então, infelizmente, elas não conseguem manejar bem a palavra da verdade. Às vezes não busca justamente a intimidade com Deus de oração, e por não ter essa intimidade de buscar a Deus de todo o coração, o que acaba acontecendo? O Espírito Santo de Deus não está muito firme, não está muito presente na vida daquele crente. Não estando bem presente, o que acontece? Ele está e não é muito inspirado, né? Não é muito inspirado.
e acaba decorrendo que a ler a palavra cair em falsas em interpretações errôneas, né? O que acontece muito, às vezes a pessoa está lendo ali um texto, aí a pessoa não tem um bom discernimento do espírito, o que acontece? Aí cria falsas e cria interpretações errôneas. Ou seja, o que ela está fazendo aqui? Ela não está manejando bem a palavra da verdade, como Paulo ele instrui, né, Timóteo aqui. Então, não instruindo, não manejando bem, acaba caindo em heresias, em erros, e isso que é colocando em xeque, em risco, que é a salvação. Em salvação, porque como eu falei, em heresias, em doutrinas de perdição. Que perdição é essa? É cair em pecado, e colocar em risco a salvação da pessoa, né, daquele crente. Então, a importância é muito importante, irmãos. Nós temos uma vida de oração, buscarmos a plenitude de Deus através da intimidade com Deus, que é essencial para experimentar essa plenitude. É a oração, buscar a Deus de todo o coração, né? Que assim, de forma você achará o nosso Deus em oração, para que Deus ele coloque mais em sua vida a presença do Espírito dele. Você será mais iluminado dessa forma e compreendendo mais a palavra, tendo um bom discernimento, bom interpretação da palavra, e a leitura e meditação da palavra, para meditar na lei do Senhor, para não cair em erros, para fazer tudo conforme Deus tem ordenado, né? Então essa é a importância, né? Eu estava aqui em Josué 1,19, né? Para que fazes tudo o que está escrito na palavra dele, conforme ele ordenou. Então é muito importante, né? É uma das disciplinas espirituais essenciais nas nossas vidas, né? A oração e a leitura e a meditar na palavra de Deus. E outra também, né? A adoração é muito importante, né? A oração, como está em João 4, 23 ao 24, né? O próprio Senhor Jesus falou, né? Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então adorarão ao nosso Deus, devemos adorar o nosso Pai em espírito e em verdade. Todo o coração, né? De forma genuína, a verdadeira adoração, a adoração racional. Paulo, sempre citando, né? Paulo também fala, né, da adoração racional, né? Deixa eu ver se eu acho que a adoração racional, né? Já estamos aqui, Romanos 12, né? É um culto racional, né? Que não, também no culto aqui, ó, Romanos 12, 1, né? E ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no culto, obviamente, no culto há adoração, né? Então não perde aqui o sentido. O culto racional, né? Eu tinha pensado que era adoração, né? Mas é culto racional, né? Que é apresentar o que? O vosso corpo como sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo, né? É no sentido de se apresentar sempre em santo, né? Em purificação, em santificação, né? Em obediência, sem se entregar à moralidade sexual, né? Como Paulo também cita. Isso você preserva, porque o templo, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então deve se manter santo para que é agradável ao nosso Deus. Deus não habita na sujeira, na imundícia, no pecado. Se a pessoa vive nisso, Deus não vai se fazer presente. E aqui está o culto racional, né? Um culto de forma sábia, né? Uma forma plena. Esse culto é a pessoa viver em obediência a Deus, conforme todo sentido, né? Como está aqui no estudo. Então a adoração é muito importante. Essa é a adoração verdadeira. Em espírito e em verdade. Em santo, né? Em sacrifício vivo, agradável ao nosso Deus. Em verdade, de forma genuína, sem falsidade, né? Falar uma coisa, né? Na igreja, às vezes, infelizmente, muitos crentes é assim, né? Na igreja, tá lá adorando, cantando, bota as mãos pro alto, né? Canta, aí chora, se emociona, né? Ou às vezes até canta na igreja,
ali tem até um cargo importante, né, como no sistema religioso, aí canta aquela coisa toda, mas na vida ali, no dia a dia na casa, vive como muitas vezes com um pecado, né, com um ímpio, até pior, né? Então assim é complicado. Então por isso que é o espírito, adorarão o espírito em verdade, né? A importância da adoração ao nosso Deus, né? Adorar o nosso Deus, né? De dia, diariamente, né? Também em forma de louvor, né? Louvarmos a Ele e assim por diante, né? De espírito em verdade. É como está Paulo racionou, como Paulo citou. Nós apresentarmos o nosso corpo, né? Pela compaixão de nosso Deus, que a compaixão que Deus tem por nós, a misericórdia dele, nos apresentarmos ao nosso Deus, né? Em sacrifício vivo, santo, agradável ao nosso Deus. Isso, aí está, né? O nosso culto racional. Então, aqueles que se dedicam, né, o tempo para estar na presença de Deus, né, são preenchidos com sua graça e verdade. É justamente isso. Aqueles que nós, né, devemos dedicar um tempo, né, para estar na presença de Deus, né? Isso é justamente isso, é a oração, né, uma oração de qualidade, reservar um tempo ali, mesmo que talvez durante o dia você pode reservar um tempinho, mas que seja um tempo de qualidade ali, orar com verdade, né? Colocar o que você está sentindo, está pensando, o que aconteceu, né? A oração do fim do dia, por exemplo, né? Você contar a Deus o que aconteceu, como se sentiu, agradecer pelas bênçãos, livramentos, né? E assim, por tantas coisas, você vai mantendo aqui um vínculo, né, de intimidade com o nosso Pai. E Deus ele vai ali te preenchendo do Espírito e, consequentemente, da sua plenitude, seguida de leitura da palavra, meditação, né, estudo e adoração, né? Assim a pessoa será cheia da sua graça, preenchidos, né, da sua graça e da verdade de nosso Pai. Terceiro ponto, viver cheio do Espírito Santo de Deus, né? A plenitude de Deus também se manifesta através da habitação do Espírito Santo em nós. Aqui, né, Efésios 5, né, como eu falei que iria abordar, aqui está abordando, né? Efésios 5, do 18 ao 20 está dito: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, né? A pessoa fica bêbada, né? Aquele é problema. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, porque com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Cantando e louvando ao Senhor de coração, né? Em espírito, a adoração, né? Em espírito de verdade, que é de todo o coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e aí em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então, adorarmos, né, nos enchemos do Santo Espírito dele, cantando salmos, né, hinos, cânticos espirituais, né, louvando ao nosso Senhor, né, ao nosso Pai de todo o coração. E muito importante, né, sermos gratos ao nosso Pai, né, sempre damos graças a ele por tudo, por nosso Deus, né, e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por intermédio de nosso Senhor Jesus. Em Gálatas 5, né, 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então aqui está os frutos, né, do Espírito, que está composto nisso aqui, né, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, da benignidade, bondade. Temos fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus, né. Mansidão, né, domínio próprio, né, ter o autocontrole, não ser uma pessoa explosiva, fora de controle, que pede o controle fácil, né? Se a pessoa ela é muito explosiva, né? Sabe se controlar, ter o domínio sobre o pecado, né? Não se deixa dominar pelo erro, pelos desejos, desígnios pecaminosos, né? Então isso é muito importante. Então aqui também se completa na plenitude de Deus, que é o que? Ser cheios, né, do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante. Ser cheio do Espírito Santo significa viver uma vida rendida à direção divina, né? Se direcionar, se deixar levar pela vontade de nosso Deus, né? Deixar que Deus tome, né, as rédeas de nossas vidas, né? Colocar toda a nossa vida nas mãos dele, né? Permitindo que o Espírito, né, dele governe nossas ações, pensamentos e também corações, né? Eu poderia depois colocar aqui, né? Nossos corações, né? Isso tudo preenchendo aqui a palavra, né, de nosso Deus, vivido pelo Espírito, que através da palavra ele julga, né? O juiz
É a palavra viva e eficaz, né? Julga os nossos pensamentos e intentos de nossos corações, né? Então, governe nas nossas ações, né? Nossos feitos, nossas obras e nossos pensamentos, né? Como está, né, na palavra, né? Hebreus 4, né? Que a palavra é viva e eficaz. Rapidamente, né? Hebreus 4. A palavra é viva e eficaz. Deixa eu ver aqui. 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, né? Que espada de 2 gumes, né? Penetra até a divisão da alma, do espírito, mais juntas e medulas, que é apta para discernir aqui, ó, para julgar, em outras versões, né? Os pensamentos e as intenções do coração, né? Que aí há o que? A ação da pessoa, né? Então aqui a palavra é viva e eficaz, né? A palavra de Deus, para discernir, né? Para termos julgar nossos pensamentos e intenções de nossos corações. Dessa forma, o Espírito dele vai nos governar, né? E vivemos pelo Espírito. 4, né? A renovação da mente, a transformação do coração, né? A busca pela plenitude de Deus é que é transformação contínua. Em Romanos 2:2 é dito o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis, né, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E 2 Coríntios 3:8 está dito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, a busca pela plenitude de Deus também é essa transformação contínua, né? Paulo fala, né? Não sejam conformados com este mundo, então, ou seja, não se conformem, né? Você não diz, é assim mesmo, a vida é assim, né? O mundo, né? A pessoa se conforma, se deixa levar, né? Às vezes essa mal de você se conformar acaba cair no erro, né? Pode cair no erro de se esfriar, né? Esfriar, né? Na fé. Se tornar uma pessoa fria, né? Se deixar conformar pelas coisas deste mundo. Mas não, ele fala, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento. Entendimento o quê? Espiritual, da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dessa forma, nós temos a oportunidade, né? A graça de experimentarmos, né? A agradável, a boa e perfeita vontade de nosso Deus, né? E aqui, né, em 2 Coríntios 3:9, nós, nessa escolha, né, nós refletimos como um espelho a glória de nosso Senhor, né? E somos transformados de glória em glória. Então, de cada passo a passo, né, nós somos transformados, né? Nós somos renovados, né? Como está dito, requer uma transformação contínua, então, de glória em glória, né, de graça em graça, nós somos transformados. Só um momento, beber mais uma água aqui. E a transformação, né, acontece quando deixamos de lado os padrões do mundo, né, e buscamos uma mente renovada, o que? Pelo Espírito, pela palavra de Deus. Então é justamente isso, né? A pessoa se deixa levar, muitas das vezes, né, uma pena, né, pelos padrões deste mundo, né, desse mundo corrompido, né, do sistema mundano, né, onde nós estamos postos hoje, né, na sociedade, e não deixamos levar por esse padrão, né, não deixamos amar, né, como o João fala, né, não amem este mundo, né, porque o amor de Deus não está neste mundo, né. Quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. Então devemos buscar ser renovado pelo Espírito de nosso Deus, pela palavra de Deus. A leitura, como fala, né, aqui, ó. Uma das formas que a leitura é a meditação da palavra. É maravilhoso, né? Os irmãos que têm a experiência aí de ler a palavra, de meditar na palavra, é algo muito bom, renova a nossa mente, a nossa esperança é renovada, a nossa fé, nosso bom ânimo, né? A gente lê a palavra de Deus é como favos de mel, né? É prazeroso ler a palavra de Deus, é algo que nos renova. Então a lei de Deus, como os Salmos ali, Davi fala muito, né? Onde eu tenho prazer na palavra de Deus, então isso nos renova a nossa mente.
para não cairmos nesse erro de deixarmos, né, deixarmos pelo padrão, né, deste mundo, né? E isso, buscando dessa forma, nós somos o quê? Buscamos, né, a plenitude de Deus. Para buscar a plenitude de Deus, o que requer uma transformação contínua, está sendo o tempo todo transformado, né, renovado. Quinto, andando em amor e santidade. A plenitude de Deus se manifesta quando vivemos em amor e santidade. E 1 João 4,6 diz, né, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele, né? E Hebreus 12,14, seguir em paz com todos, né? E a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, devemos o quê? A plenitude de Deus se manifesta quando vivemos em amor e santidade. Então, devemos viver em amor. E aqui, novamente, abordando, né, o estudo passado, né, o amor de Cristo, eu falo muito sobre esse amor. Então, para aqueles que ainda não assistiram até agora, né, depois do estudo, recomendo, né, assistam, né, o amor de Cristo, Efésios 3,19, que fala desse amor com mais detalhe, né? Então, se Deus é amor, quem está em amor, né, está em Deus, e Deus está nele, Deus está na pessoa, né? Amando o seu irmão, amando a igreja, as pessoas, né? Assim como Cristo, né, amou o mundo, né? Como Cristo ama a sua igreja. E Hebreus fala, né, seguir em paz com todos, né? Nós nos esforçarmos, né, irmãos, para viver em paz, viver tranquilo, né? Sermos pacificadores, né? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, né? Mateus 5. Né? Nas bem-aventuranças de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo fala, né, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 5,9, bem-aventurados, né? Ou seja, abençoados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha isso. Então, devemos buscar sempre. Eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que são complicadas, né, de se lidar. Sei que é complicado, eu já passei por isso, né? É difícil a gente lidar com certas pessoas, né? Às vezes a gente pode cair no erro de ter raiva daquela pessoa, mas buscarmos, né, essa paz. E é justamente nessa vida, nessa intimidade com o nosso Deus, Deus vai nos preenchendo do seu Santo Espírito, de forma lógica, né? Logo a gente dará os frutos do Espírito, que lembrando que qual um dos frutos do Espírito? Gálatas 5, amor, alegria e paz, né? Então vivemos em paz com todos, né, com todas as pessoas, os irmãos e todas as pessoas de nossa volta, e a santificação, porque sem essas coisas aqui, irmãos, sem esses pré-requisitos, né, aqui, ó, viver em paz e santificação, ninguém verá o Senhor, ou seja, não verá no dia da vinda de Jesus, ninguém estará diante de Cristo, será salvo, não verá o nosso Deus. Então, é muito importante, né? Temos sempre vivemos nessa paz, por isso que é importante vivemos uma intimidade com Deus, que é nisso que Deus nos capacita a viver dessa forma, na oração, na leitura da palavra, e nos capacita dessa forma, e transforma nossos corações, sendo transformado de glória em glória, 2 Coríntios 3,18, é uma transformação contínua. E aqueles que buscam a Deus devem andar em amor, refletindo o caráter de Cristo, lembra? Temos a imagem do Filho de Deus, né? Que como Paulo fala, somos transformados a sermos a imagem do Filho de Deus, né? E vivendo de uma vida separada do pecado, né? Então vivemos longe, né? Fugindo do pecado, da aparência do mal, né? Para vivermos em santificação, né? Que agrada muito ao nosso Deus. E sexto, né? E último, servindo a Deus e ao próximo. A plenitude de Deus não é apenas apenas para a nossa satisfação pessoal, né? Então a busca pela plenitude de Deus também não é algo simplesmente para a nossa satisfação, né? Do ego, né? Pessoal. Mas o que, irmãos? Para impactarmos vidas. Mateus 20, verso 28, Jesus fala, né? O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir. Então, na primeira vinda, né, de Jesus, ele veio para servir ao próximo, aquilo que Jesus, assim, falando ali, né, em Filipenses 2, né, humildade, é servir ao próximo. Esse princípio de servir aos nossos irmãos, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, que ele falou, né, a princípio, na primeira vinda, Jesus não veio para servir ao próximo, perdão, para servir a si mesmo só, e veio para servir. O maior exemplo, né, quando ele lavou ali os pés dos apóstolos, né, que até hoje nós usamos, né, fazemos esse exemplo, né, esse ritual, entre aspas, né, na ceia do Senhor. E Tiago 1:27 também é dito, né, religião pura e imaculada para com Deus, o Pai está, né, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né. Também eu abordo com muito detalhe esse versículo de Tiago 1:27 e novamente, né, que o amor de Cristo, né, sobre o órfão, sobre as viúvas, que como está em 1 Timóteo 5, né, que lá é dito que as viúvas principalmente da igreja, né, claro que você pode ajudar uma pessoa, um parente seu né, que infelizmente ficou viúva, né, uma tia, óbvio, a mãe, né, já idosa, obviamente, você pode ajudar, né, não estou falando isso, né, longe de mim, mas as viúvas, principalmente aqui, que o Thiago está se referindo, né, só dando rapidamente essa pincelada, as viúvas da igreja, que foram viúvas servas do Senhor, né, cristãs, né, senhoras idôneas, né, mulheres idôneas que serviram aos seus maridos, foram fiéis, são famosas pelas suas boas obras. É só ler lá 1 Timóteo capítulo 5, que Paulo é dito perfeitamente, né, ele fala com perfeição sobre isso. Ou, né, ver o vídeo aqui, o amor de Cristo, Efésios 3:19. Servir aos outros nos faz refletir a plenitude de Cristo, né? A plenitude de nosso Deus que está em Cristo. E nos enche da alegria e propósito. Buscar e alcançar a plenitude de Deus é uma jornada contínua de entrega, comunhão e transformação. Deus deseja que sejamos cheios dele para que possamos viver de maneira abundante, né? E refletir a sua glória neste mundo. A plenitude de Deus é encontrada em Cristo. Nutrida o quê, irmãos? Nutrida pela palavra. Vivida no Espírito. A expressão do amor e manifestação no serviço. Então, a plenitude de nosso Deus, por isso que é importante nós sermos conhecedores das Escrituras, né? Como eu explico também com detalhe isso no primeiro estudo do canal, a plenitude de Deus, a perfeição da palavra de Deus, né? A plenitude das Escrituras, a perfeição da palavra de Deus. Eu explico com perfeição sobre isso. É sobre isso. A plenitude de Deus é encontrada em Cristo. E tá no nosso Senhor Jesus. É nutrido o quê? Como essa plenitude ela é nutrida, ela é alimentada, é o quê? Pela palavra de nosso Deus. Vivida o quê? No Espírito. É a expressão do amor e manifestação no serviço. Então, a importância também de servirmos ao próximo. De cuidarmos do próximo. Né? Aquilo que Jesus ensina, né? Se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui é de fazer sempre algo além pelo próximo, não só fazer o básico, faça algo além, ajuda mais, né? Então, sempre ajuda o próximo, sirva o próximo, que isso também consiste o quê? Consiste na plenitude de Deus. Então assim, né? Dessa forma, possamos, né, encontrarmos, né, essa plenitude em Cristo, nutrida pela palavra de Deus. Então, orarmos, meditarmos na palavra, orarmos, irmãos, viver uma vida de oração, de leitura e meditação da palavra, que será nutrida essa plenitude em nós, de Deus, vivida no Espírito, em verdade, não só intelectualmente, né, mas de forma plena, vívida em nossas vidas, de forma verdadeira. E assim iremos expressar o amor, né, e manifestar no serviço ao próximo, no serviço ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao reino de Deus. E assim, finalizando, irmãos, que possamos, dia após dia, nos aproximar do Senhor e experimentar essa plenitude que só Ele, irmãos, só Deus, nosso Pai Celestial, pode oferecer. Então, irmãos, amém. Seguindo mais o fim do estudo, que a graça de nosso Deus,
e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus amados irmãos e nobres irmãos. Então aqui, meus irmãos, foram mais um estudo. Espero que tenha sido edificante, tenha sido renovador, tenha sido renovado com esse estudo, tenha aprendido o que é a plenitude de Deus, como que é essa plenitude de nosso Pai, de nosso Deus, como buscar, como alcançar essa plenitude. Então isso é muito importante para alcançarmos essa plenitude, sermos cheios do amor de Cristo e da plenitude de nosso Deus, sermos servos, filhos de Deus legítimos, Estamos agradando a nosso Pai. Então é isso mesmo. Então agora, finalizando, agora compreenderam o porquê, é uma teologia, digamos assim, de estudos, porque e esses estudos estão interconectados, Então os irmãos, novamente, faço novamente esse convite, se os irmãos não viram o primeiro vídeo, a plenitude das Escrituras, vejam também o amor de Cristo, Efésios 3,19. Eu sei que é um pouco longo, 1h30, 1h50, mas é necessário. Eu sei que os irmãos vão sair edificados, renovados e sair com ensinamentos muito valorosos, valiosos pela graça de nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso. Peço novamente, se ainda não deixou, deixa o seu like, comente, deixe um amém, um glória a Deus, ou um comentário mais elaborado. Agradeço muito, pois isso vai ajudar na divulgação do estudo, na plataforma do YouTube, a chegar a mais pessoas, a mais almas, Essa palavra alcance a muitas pessoas. E é isso. Novamente, também, esse estudo, o PDF desse estudo estarei disponível nos meus canais da Plenitude da Escritura no Telegram, e no WhatsApp, que estarão fixados, no comentário fixado, na aba dos comentários, estará ali o link do grupo da Plenitude, das Escrituras no Telegram, no WhatsApp. Também estará o link do discipulado, da Igreja de Deus e outros links também muito importantes. Se você é novo, se inscreva, Possa se inscrever, ajudar, estar aqui conosco, poder ser sempre edificado todos os domingos, às 8 horas, com palavras edificantes para a nossa fé, para a nossa esperança. Estamos aí caminhando, na plenitude das Escrituras, na obediência de nosso Deus, na obediência também ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, dessa grande comissão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então assim eu fico por aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos e fique com Deus, E até a próxima, se assim, nosso Deus permitir.